Acho que vou passar a palavra para a Thaís, que é a bolsista mais antiga, que me acompanha desde o segundo semestre de 2018. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Thaís. Estou no 6º semestre da Letras, possivelmente. Nunca saberemos. Eu sou bolsista da Carol, já estou indo para o 3º ano. Acho que é isso. Depois, Thaís, se tu quiser falar um pouquinho das pesquisas que tu desenvolveu, as tuas, né? Mas aí pode ser depois quando a gente fizer as apresentações, tá? Aí os demais se organizem aí, gente, como vocês quiserem se apresentar, tá? Dos que trabalham comigo. Posso falar? Claro. Boa noite, gente. Eu sou o David. Eu estou me encaminhando para o final da graduação. Praticamente só falta o TCC, já passei pelos estágios em sala de aula e sempre me interessei muito por literatura e entrei há pouco tempo no grupo, mas já pensando em mil coisas para estudar e pesquisar. Posso falar? Por favor, Maiara. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Meu nome é Maiara, eu sou bolsista externa da Carol. Eu não sou do Rio Grande do Sul, eu sou de Campinas, São Paulo. Cheguei a Carol por buscas mesmo de pesquisas voltadas para áreas literárias, para a literária, e estou aí na luta. E nessas pesquisas que a Carol me abraçou aí com todo carinho para pesquisar. É isso. Oi, gente. Eu sou a Laura, amiga da Tainara, semestre da Letras, e eu descobri a Carol esse ano no grupo da Letras. Achei interessante a pesquisa, acho que faltou bastante, assim, era o que eu estava falando para todo mundo quando a gente ingressou no grupo, que acho que tem muita carência entre o ensino de literatura e a teoria da literatura na própria graduação. Então, é por isso que eu estou no grupo. Jefferson, tu quer dar um oizinho? Porque o Jefferson, ele pretende ingressar no nosso grupo. A gente ainda não conseguiu fechar um horário para ele, que ele também não é daqui. Não sei se ele está por ali. Acho que não. Então tá bem. Ainda falta uma das... Desculpa. Nada, capaz. Eu sou... de fato, eu sou de Americana, interior de São Paulo. Sou formado recém-graduado como bacharel em letras pela PUC Campinas e indo para a licenciatura, começando a dar aula agora, e conheci o grupo de pesquisa da Carol por meio da Maiara, e me interessei e me voluntariei para participar com vocês. Maravilha. Ainda falta uma das meninas que trabalha conosco, ela está num evento e alteraram a mesa dela, ela vai chegar atrasada um pouquinho, daí ela dá um oi quando chegar ou no final. Então, professora Mariana, passo a palavra para ti, para vocês darem um oizinho aí também, se apresentarem. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a gentileza. Ficamos muito felizes, né, de estar aqui compartilhando experiências, conhecimento e alegria também de estar junto. Então, meu nome é Mariana Ramalhete, eu sou professora do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Venda Nova do Imigrante. O campus Venda Nova do Imigrante não é o campus que fica na Grande Vitória, que é a capital, né, é um campus do interior. É uma cidade muito conhecida pela produção de café, então é um campus também muito direcionado ao curso da área de exatas e da área de ciência e tecnologia dos alimentos. O curso de letras para o qual eu leciono para o ensino médio e ultimamente tenho mais me dedicado ao curso de letras. É um curso que vai formar a primeira turma agora, né, que é a turma da Samara, e é um curso que está sobrevivendo.
em meio ao café, em meio às ciências exatas, em meio a tudo, está sobrevivendo e está fazendo pesquisa. Então, nós estamos muito felizes por estar aqui. Eu vou pedir para as meninas se apresentarem, cada uma. Vou pedir para a Tainara começar primeiro, né, porque ela fez o intercâmbio, e depois vocês podem se articular como queiram aí para se apresentar. Obrigada. Oi, gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Meu microfone está falhando um pouco. Boa noite. Primeiramente, eu quero reforçar o que a Mariana disse. Nós estamos muito contentes pelo convite. Agradecer a Laura por ter assistido a minha apresentação lá no Congresso da PUC. Ela ficou super empolgada com a temática. E aí ela falou do grupo de vocês e falou que a Carol iria adorar que a gente se apresentasse. E eu contei para a Mariana, ela ficou muito feliz também. Enfim, eu sou a Tainara, estou no 7º período de Letras, licenciatura, Letras Português, no IFES. Eu fui bolsista do projeto que a gente vai apresentar aqui durante um ano. Atualmente, eu estou como voluntária no projeto. O projeto está se transformando na minha monografia. E é isso. Por enquanto, só isso mesmo para falar. Depois eu explico melhor o que eu pesquisei. Tamara, você quer se apresentar? E depois Clara? Aí as meninas falam depois. Ei, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Samara, eu estou no 8º período de letras, na reta final. Vamos ver quando nos formaremos, né? E eu era bolsista voluntária do projeto PIBIC, e a pesquisa se transformou na minha monografia, né? Então, foi ótimo, na verdade, a pesquisa, aprendi bastante, e depois, mais à frente, eu vou explicar um pouquinho do que eu pesquisei. Tá bom? Boa noite, pessoal. Também, como as meninas disseram, né, a Mariana disse também, estou imensamente feliz de estar aqui com vocês, é um prazer enorme. Meu nome é Clara e eu estou no 5º período de Letras e eu estou, né, na pesquisa desde o ano passado, né, eu comecei como voluntária, agora estou como bolsista. E, nossa, é uma oportunidade muito, muito gratificante, né? Assim, é muito bom a gente estar numa pesquisa, né? Eu e a Tainara, a gente sempre conversa sobre isso, né? Eu também converso com as outras meninas, que todo mundo deveria ter essa chance de participar, né, de uma pesquisa assim. Então, eu fico muito feliz de poder participar. Boa noite. Alguém está me ouvindo? A minha conexão e meu microfone estão bem ruins. Eu sou a Amanda, eu também sou estudante de letras lá do campus de Venda Nova, eu estou no 5º período, eu estou como voluntária nessa pesquisa e eu iniciei agora em julho deste ano, bem recente. Oi, vocês estão ouvindo? Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, um momento muito valioso. Meu nome é Rebeca, também estou como voluntária, iniciei junto com a Amanda e com a Luana agora, né? Faz pouquinho tempo, e eu estou no 5º período, e é isso, gente. Espero que seja um momento muito, muito legal aqui entre a gente, né? De compartilhamento. Boa noite. Meu nome é Luana, estou no 5º período de Letras e também entrei esse ano junto com a Rebeca e com a Amanda. E estou muito feliz por estar aqui com vocês. Muito bem. Acho que todas se apresentaram. Confere, Mariana. Sim? Sim, todas. Então, eu vou só mostrar, são coisas bem rápidas, assim, acho que em 10 minutinhos eu faço esse comentário inicial, que eu acho que uma coisa bem legal que as minhas bolsistas vão perceber, porque elas começaram, a maior parte começou agora faz um mês, né, excetuando a Thaís, que está comigo há mais tempo. Eu não consegui estruturar muito bem a minha própria pesquisa, né? Acabou ficando muito na revisão teórica, que o objetivo da minha pesquisa que a pesquisa se chama O Livro é um Convite, projeto de leitura e formação de leitores na educação básica. A ideia era pensar a leitura literária na escola e
projetos de leitura literária e tentar mensurar se eles têm alguma repercussão na memória afetiva dos estudantes de 6º e 7º ano, que eram as turmas nas quais, né, os anos escolares, nos quais eu atuo. Então, teve toda a coisa do termo de consentimento, de assentimento para essa faixa etária, que foi para mim um universo bem novo. Meu mestrado, meu doutorado, não teve nada relacionado à área de ensino de literatura, né? Eram outras discussões que eu fiz. E quando eu entrei no colégio de aplicação, uma escola de educação básica, eu decidi que eu tinha, né, que trabalhar alguma coisa que produzisse conhecimento para professores também atuantes em educação básica. Então, desde que eu entrei, cadastrei essa pesquisa, quase no finalzinho do primeiro semestre de 2018, mas ela tem uma série de problemas, assim, na verdade, né? Então, a Thaís, eu incentivei ela desde que ela entrou para trabalhar comigo, a que ela tivesse a pesquisa dela, então ela tem uma pesquisa individual, ela fez uma trajetória muito bonita, 2 anos de IC, e ela pesquisando aspectos diferentes relacionados a acervos de biblioteca, depois ela pode falar um pouquinho, conceitos de representação, representatividade, e ela foi me auxiliando a tentar construir esses processos de idealizar atividades, executar tais atividades de leitura literária e tentar mensurar se elas funcionavam ou não, né? Mas, como eu disse, ela é uma pesquisa que tem vários problemas. O professor Marcelo Maciel, ele, na verdade, ele está cadastrado como participante da minha pesquisa, né? Ele é um pesquisador atuante ali, né? No entanto, a gente até esse momento de pandemia não tinha conseguido na nossa rotina, em função de ainda estarmos nos adaptando à escola, né? A gente entrou juntos, né? Esse é o nosso 3º ano, um 3º ano que quase não existe, então, em função da pandemia, né? Então, agora que a gente está conseguindo estruturar esses processos de estudo efetivamente. Ao mesmo tempo, aconteceu um outro movimento, a partir de uma outra professora que não está aqui hoje, ela não pôde vir, que chama Rita, o nome dela. Ela veio com todo esse desejo, ela é bastante antiga na escola, de estruturar um grupo de pesquisa, cadastrar esse grupo de pesquisa. Então, uma coisa é a pesquisa que eu tenho, e o pessoal que se apresentou faz parte desse IC, né, dessa iniciação científica vinculada à minha pesquisa, e outra coisa é esse movimento desse grupo de pesquisa, que a Juliana, o Marcelo e a professora Juliana, o professor Marcelo e a professora Rita é a coordenadora, né, estamos em processo de criar. Então, para nós, assim, não para a Rita, né, mas para nós é tudo muito novo, né, tá tudo muito no começo, por isso que quando a gente começou, a gente leu alguns artigos da professora Mariana, né, e tudo, eu disse para os meus bolsistas, olha, vai ser muito legal, porque a gente vai ver uma pesquisa que já está bem estruturada, que tem produzido coisas, né, então vai ser bom para a gente ir aprendendo, e ao mesmo tempo, isso vai ao encontro de um desejo de proporcionar trocas entre docentes. Então, eu vou apresentar 2 ou 3 imagens aqui, vou ser bem rápida, tá? Foi. Oi, beleza. Então, esse é o Colégio de Aplicação, né? É uma escola vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fica pertinho do campus no qual a gente tem a licenciatura, bacharel em letras, né? Então, é interessante que a gente está ali pertinho, né? Esse é o nosso espaço lá, é uma escola, assim como o campus, né, que fica um pouco distante do centro urbano aqui de Porto Alegre, é na divisa com outro município, né, que fica do ladinho. Aqui está mais ou menos o que eu tinha conversado com vocês. Isso aqui é um recorte de uma apresentação que eu fiz na Abralic há uma semana, que teve um simpósio sobre justamente professores atuantes em colégios de aplicação e institutos federais, né? Então, eu acabei apresentando justamente essas minhas inquietações e dificuldades de construir uma pesquisa, né, tendo em vista que é esse primeiro momento, que não é exatamente como construir uma dissertação, como construir uma tese, né, que é um pouco diferente. Então, aqui, só recuperando essas coisas que são, na verdade, comuns a todos nós aqui, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Essa ideia, então, de construir essa minha pesquisa chamada O Livro é um Convite, Projetos de Leitura e Formação de Leitores na Educação Básica. Aqui, no dia da apresentação, eu tentei fazer uma linha do tempo, assim, das ações que eu fui construindo, e sempre ações muito
coletivas, né? Porque como tinha a ver com a minha prática de sala de aula, essa prática de sala de aula acaba sendo muito coletiva nessa etapa na qual eu trabalho, junto com o Marcelo Maciel, que é 6º e 7º ano, né? Então, lá em maio de 2018, eu escrevi esse projeto de pesquisa, daí em seguida já tentei uma bolsista IC, a Thaís veio trabalhar comigo, ali eu marquei essas imagenzinhas que vocês estão vendo, são os projetos de leitura realizados em sala de aula. Então, a pesquisa previa criar esses projetos, né? Isso já faz parte da nossa prática, né, de sala de aula, docente, mas a ideia era pensar teoricamente sobre essa construção, né, de modo crítico, para depois avaliar se isso estava em alguma medida ficando no repertório dos estudantes ou não, na memória deles. Aí eu já passo ali para 2019, né, no finalzinho dessa linha, que eu tentei no início do ano daí entregar os termos de consentimento e assentimento para fazer novos projetos de leitura. Tem um que é diferente, tem um que se repete, porque tem uma dinâmica de retirar livros e tal. Igual me atrapalhei, alguns devolveram, outros não devolveram, porque a ideia era fazer um questionário. Neste ano, no início do ano, eu tentei reformular essa metodologia, sugerindo que a pesquisa, então, faria grupos focais, né, para tentar conversar com esses estudantes dos 3 anos em que eu atuei. Mas aí veio a pandemia, está tudo em suspenso de novo, né? Então, a pesquisa acabou conseguindo fazer uma revisão bibliográfica, que eu acredito de qualidade, assim, mas que acaba ficando mais num âmbito individual, né? Acaba sendo foi uma trajetória que eu fiz sozinha e eu e a Thaís, né? Então, não tinha esses movimentos de compartilhamento, e ali está o grande problema, né, que eu coloco, esse meu desafio de aprender a mensurar como é que se faz isso, porque isso tem a ver com metodologias de pesquisa. Foi o que eu conversei bastante com o pessoal que veio se juntar como bolsista, né, voluntário na pesquisa. Então, para tentar, no início do ano, né, com essa coisa da pandemia, para tentar divulgar essa minha trajetória, pensando nesse compromisso, né, uma vez que eu tenho previsto na minha carreira momentos de estudo, eu pensei como que eu posso divulgar isso para a sociedade, em alguma medida, ou para quem tem interesse, né, quanto a isso. Então, eu tinha um blog desde o ano passado, onde eu relatei algumas práticas de sala de aula e tentei fazer algumas reflexões teóricas. Migrei para o Instagram, que eu achei que teria uma maior circulação, aumentou um pouco a circulação dessas ideias, né? Então, é um pouco desse desejo de sair de dentro da instituição, de convidar outras pessoas para o debate, né? Aqui está o nome do pessoal que se apresentou, que são os bolsistas, né, que trabalham junto comigo, que têm trabalhado junto comigo. A Thaís, então, há mais tempo, os demais, né, chegando aí 1 mês, acho que a gente está completando. E uma coisa que eu quero ressaltar, que eu tenho percebido como interessante, que esse ano tomou mais corpo, é essa relação direta entre a pesquisa e a extensão, né? Então, o Marcelo, inclusive, faz parte desse grupo que nós dois coordenamos junto com outros professores, que é o PRAPED, que é um programa de extensão que pretende criar, articular várias ações de extensão, né? Sempre pensando práticas pedagógicas na educação básica. Uma das ações do PRAPED foi o Literatura na Escola, um curso de extensão que eu coordenei, que acabou de acontecer, foram 2 meses, e deu uma circulação de ideias bastante interessante, né? Consegui acessar outros professores, outras pessoas que estão em graduação, em processo, e sentindo essa lacuna para pensar a literatura em sala de aula. Aqui, só para mostrar um pouquinho melhor, né, que ela estava pequenininho, o que foram esses 3 grandes projetos executados, né? Reitero, nunca sozinha, sempre em parceria com outros professores, tanto do meu componente curricular, literatura e língua portuguesa, quanto de outros componentes. E aqui, esse novo caminho que a gente está fazendo, né, organizando, que é esse PRAEL, né, é um grupo de pesquisa chamado Práticas para a Educação Literária, que vai ser coordenado pela professora Rita de Cássia Cavalcante, né, que já tem uma trajetória mais longa no Colégio de Aplicação, e inclusive uma trajetória acadêmica de pesquisa no seu doutorado relacionada à educação literária, né, diferente da minha trajetória. Então, aqui são os integrantes iniciais, e esses são os caminhos que a gente está construindo. Então, esse encontro, né, como eu tinha comentado com vocês, ele é um encontro para a gente
mais uma vez, dar um gás nessa ideia de poder botar no mundo as coisas que são feitas, né? Poder se conhecer, se reconhecer, saber que tem outro professor com outro grupo de estudantes pesquisando, né? E fazer circular essas ideias. Então, via Praped, que é aquele programa de extensão, a gente vai certificar essa reunião, a gente vai colocar o material no site que a gente tem, então a ideia é fazer sempre tudo circular bastante, né, e articulando pesquisa e extensão aos pouquinhos, né, eu acho que é um caminho interessante, né, que a gente está tentando. Mais ou menos isso, é só para dar vocês nos conhecerem um pouquinho mais, né, em especial a mim, que foi de onde veio essa iniciativa de estarmos aqui. É isso. Aí não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa, senão a gente já passa imediatamente para conhecer vocês. Né? Aí eu coloco a apresentação aqui, como vocês queiram. Caroline, você poderia explicar, porque aqui no Espírito Santo não é muito comum, até porque nós só temos uma universidade federal, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, e temos os institutos federais, e aí a partir dos institutos nós temos vários campi. Mas não é muito comum ter colégio de aplicação. Eu agora estou pensando não ter nenhum. Você poderia explicar para as meninas como que funciona? Porque eu acho que talvez ficaria mais claro para elas, né? Legal. Sabe, eu não sei dizer o ano, o Marcelo acho que estava fazendo uma pesquisa relacionada a isso, qual foi o ano que foi fundada essa concepção de colégio de aplicação, né? Mas é um colégio que tem um vínculo... para ter, em teoria, pelo menos, um vínculo muito próximo com a universidade, né? Então, teve toda uma luta recente, inclusive, de a carreira desse professor de educação básica do colégio de aplicação se equiparar à carreira de um professor universitário. Por isso que a gente tem as mesmas demandas, né? A gente tem a pesquisa, a extensão e o ensino do mesmo modo que os professores universitários. É claro que a carreira em si, né, em termos de processo, é diferente. Mas a ideia é que o colégio de aplicação ele seja um espaço experimental, uma vez que esses professores que estão atuando em colégio de aplicação tem muita, como nos IFES, né, já tem a especialização, já tem o mestrado, já tem o doutorado, muitos, né, a ideia é que esse processo de construção de conhecimento sobre a educação básica venha de dentro de um colégio, né, acho que está indo aí. Isso. Esse aí é o nosso campus, é um campus lindo, isso é no interior, fica a 130 quilômetros da capital Vitória, eu mesma moro em Vila Velha, que é uma cidade encostadinha de Vitória, na região metropolitana, e fico durante a semana, né, antes da pandemia, durante a semana lá em Venda Nova, e aos finais de semana em casa, assim como a maioria dos professores e alguns dos estudantes, né? Boa parte dos estudantes mora em cidades próximas à Venda Nova do Imigrante, que são, em sua maioria, também são cidades de descendentes de imigrantes italianos, então tem essa questão lá muito forte. Essa aí é uma foto que a Carol está passando, na época que estava construindo. O campus é novo, salvo engano, tem 7 anos, né, meninas? Acho que em 2013 ele inaugurou 10 anos? Isso, inaugurou. Jovem. Isso, é um jovenzinho ainda. É um campus muito lindo para vocês que são do Rio Grande do Sul. Vocês não estranhariam o clima, porque ali faz frio, embora aqui na Grande Vitória é muito quente, mas lá em Venda Nova, quando faz frio. Então, a gente fica nesse movimento também de tira casaco e põe casaco quem tem que viajar para trabalhar. Então, esse aí é o nosso campus, essa é a cantina, e como eu havia dito, o campus, ele atende tanto o ensino médio quanto o ensino superior. Então, tem um curso de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, tanto para médio quanto para superior, administração, idem, e tem o curso de Letras, que é o curso mais novo da instituição. E também oferta, na modalidade distância, cursos de pós-graduação em práticas pedagógicas, alguns cursos de curta duração, né? É um campus muito, muito bonito, muito bem cuidado. Aí, Carol, vou pedir para você passar agora, por favor, dinâmica,
eu combinei com as meninas que nós vamos ter falas conjuntas, né? Então, eu vou apresentar o projeto, depois cada uma delas vai falar um pouquinho, que eu acho que fica mais interessante. O projeto, ele está cadastrado como literatura juvenil, os prêmios, as cifras e a formação de leitores. Pode passar, por favor. Então, eu coloquei só alguns dados gerais. Ele é um projeto que está cadastrado no IFES, né, que ele só está sendo realizado desde julho do ano passado, porque foi selecionado um edital. Eu não sei como vocês trabalham aí, Carol, mas aqui a gente está vinculado à reitoria, né? Como somos um campus do interior, assim como todos, então tem um edital único. Então, todos os professores de todas as áreas têm um período específico que a gente cadastra projetos de pesquisa. Então, por meio da seleção desse edital, é que esse projeto, ele foi possível, né? Eu coloquei dois códigos, porque por ano a gente tem que ficar renovando e ele gera um código diferente. Como eu tenho pouco tempo no Instituto Federal, eu tenho 3 anos, esse projeto, a ideia nasceu mais ou menos logo que eu entrei, eu e Tainara conversamos bastante, e Tainara, na verdade, que me procurou para dizer, o dia que tiver alguma pesquisa, me chama. Eu estava fazendo doutorado à época, eu falei, Tainara, deixa eu assentar minha tese, e assim que eu tiver em finalização, eu elaboro um projeto e a gente toca. E foi assim que nasceu esse projeto. Como aqui também a gente precisa ter um percurso escalonado para a pesquisa dentro da instituição. É claro que eu posso buscar fontes de amparo em outras agências de fomento, mas aqui dentro do IFES, você tem uma modalidade do edital 1, que são para os pesquisadores iniciantes, que é o meu caso, tipo assim, a primeira e a segunda vez, e depois os pesquisadores mais experientes, que a partir do ano que vem já pleitear esse edital. Então, a gente só está com ficamos com 2 bolsas justamente por ser uma lacuna, que eles entendem que para pesquisas iniciantes só é preciso conceder uma bolsa, né? Então, essa é uma lacuna que eu tenho reiterado com a reitoria, que se é iniciante, a ideia é que as pessoas continuem, tem que ofertar mais bolsa, né? Ainda mais para o curso de letras, né, e da área de humanidades em geral. É um projeto coordenado por mim, em parceria com outras 2 instituições, da qual uma é a UFES, né, com a Universidade Federal do Espírito Santo, de grupos de pesquisa de lá do qual eu faço parte, e da UFBA, né, que a professora Samira Sten, ela fez o doutorado na UFES, agora é professora da UFBA, e nos auxilia de alguma maneira. As estudantes pesquisadoras, então, é a Amanda, a Clara, Luana, Rebeca, Samara e Tainara, todas elas estão em períodos diferentes, mas são do curso de letras, né? E a ideia de fazer uma pesquisa como essa, eu sou formada em letras e em pedagogia, com mestrado e doutorado em educação. Então, a ideia era levar para o campus Venda Nova algo que pisasse nessas 2 áreas, né, tanto da literatura como da educação, no intuito não de formar muros, mas pontes entre as áreas. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado, foi analisando os livros que foram premiados pelo Jabuti e o Fenelige, e que figuravam no acervo do antigo PNBE, né, hoje extinto, infelizmente, para saber uma espécie de qual era a concepção de escola, de literatura, de educação que figurava nesses livros a partir dessa tríade, né? Jabuti, Fenelige e PNBE. Então, a partir desse passo inicial dessa pesquisa que foi encerrada há alguns anos atrás, foi que eu tentei dar algum tipo de continuidade, tentando sempre ficar nessa área de literatura, educação e educação literária. A pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa, então, a ideia é que, com o procedimento bibliográfico documental, então, diferentemente de vocês, a nossa pesquisa ela não vai a campo, né, não vai
A escola, na verdade, o nosso campo são os livros, né, o passo inicial ainda, a gente está nesse percurso teórico, e, ao final, né, ela é uma pesquisa em andamento, ela vai, no final, analisar 18 obras. Aí você pode passar, por favor, Carol. A ideia era a gente pensar, se pensar assim, como, há algum tempo atrás, e agora a gente consegue perceber isso de modo mais detido, que há uma influência muito grande da mídia, dos youtubers, dos influenciadores digitais. Eu queria entender qual era o perfil dos livros mais vendidos, porque eu já andava procurando nessas listas de livros mais vendidos que estão tanto em livrarias, frequentando livrarias, eu via os mais vendidos, e sempre tinha a influência, tinha a descrição dessas pessoas. Entrava em site, a mesma coisa. Então, a minha pergunta foi, qual é o perfil desses livros? Na minha ideia inicial, eu ainda coloquei estético literário, porque eu não sabia se esses livros mais vendidos, havia livros de literatura ali no meio. Então, a ideia era a gente pensar o que os jovens brasileiros têm adquirido mais, têm lido mais. Só que depois eu pensei justamente nessa influência mercadológica, e eu queria pensar, então, em obras que tivesse algum crivo estético, a partir do crivo estético, pensar nessas obras que têm chegado aos jovens. Só que aí eu fiquei na dúvida de qual crivo escolher. Se eram os livros mais vendidos da editora X, se eram os livros que estavam no PNLD literário, se eram livros de editoras da região sudeste, enfim, eu fiquei sem saber qual critério usar. E aí, nesse mundaréu de critérios, eu pensei em voltar às origens lá da dissertação de mestrado, que é pegar livros que possuem, pelo menos, algum crivo estético da crítica literária, que seriam os livros premiados. E, a partir de então, pensei quais prêmios, né, porque a gente sabe que há vários prêmios. E aí eu pensei em livros em prêmios que têm maior notoriedade no Brasil, que, no caso, para jovens leitores, né, de literatura infantil e juvenil, é o Prêmio Finelige, então, categoria jovem, né, e depois pensei no Prêmio Jabuti, especificamente na categoria literatura jovem. Então, a ideia foi, depois de pensar nisso, na verdade, queríamos saber o que os jovens brasileiros estão lendo, o que a crítica está dizendo que é bom para jovens. Essa seria a grande pergunta. Então, a gente quer compreender qual é o perfil estético dos livros juvenis mais vendidos no mercado editorial, em comparação com as obras premiadas da Finelige e do Jabuti, eu esqueci de colocar ali, né, e do Jabuti durante o período, aí eu preciso atualizar, porque agora a pesquisa renovou, de 2015 a 2020, tá? Peço desculpas. Pode passar, por favor. E aí, vejam vocês que, ao fazer uma listagem do ranking, que foi dados retirados lá do site da Publish News, vejam vocês quais foram os livros mais vendidos. Em 2015 foi O Pequeno Príncipe, da editora G, a sede da editora é o Rio de Janeiro, e aí vocês vão ver que na coluna do lado direito está a aluna responsável. Então, assim, para a gente pensar nisso, fizemos uma divisão de tarefas, em que os livros mais vendidos ficaram com a Tainara, ela está com eles desde o início da pesquisa, né, na metade do ano passado, e os premiados estão divididos com as outras estudantes. Então, vejam vocês que no ano de 2015 foi O Pequeno Príncipe. No ano de 2016, o livro mais vendido no Brasil para jovens foi O Diário de Larissa Manoela, da Larissa Manoela. Em 2017, foi Felipe Neto, A Trajetória de um dos Maiores YouTubers do Brasil, do Felipe Neto. Em 2018, foi As Aventuras de Netolândia, com Lucas Neto.
2019, Brincando com Lucas Neto. Então, esses 3 últimos da editora Pixel. E 2020 a gente não tem ainda os dados, só vamos escolher depois que virar o ano. Só para a gente ter uma noção que essa Pixel, essa editora, é de ouro, aquele do caça-palavras, né, que a gente compra em banca de jornal, é desse grupo, e a sede de todas elas, até agora, vejam vocês, dessas editoras está no Rio de Janeiro. Então, o que podemos falar, por enquanto, é que os livros mais vendidos, eles figuram, estão vinculados a essa ideia dos youtubers, dos influenciadores digitais, né, com exceção do Pequeno Príncipe, a Tainara vai falar, e a sede de todos eles está no Rio de Janeiro. Então, a minha primeira curiosidade inicial foi sanada, né, que eu pensei, qual é o perfil dos livros? Será que tem livro de literatura aí no meio sendo mais vendido? Então, por enquanto, para jovens, a resposta é não. Aí pode passar, Carol, por favor. Esses são os livros, então, eu vou deixar a Tainara apresentá-los, porque ela estudou cada um deles. Então, gente, como a Mariana disse, o único livro de literatura, tipo, o único livro que tem um trabalho estético com a linguagem, dentre esses mais vendidos, é O Pequeno Príncipe. Foi um livro muito bom de analisar. Nos outros livros, o meu principal referencial teórico foi o alcance da indústria cultural, que foi um conceito desenvolvido pelo Theodor Adorno, pelo Max Horkheimer, e aí eu trabalhei como essa indústria cultural tem influenciado a venda de livros e a formação de leitores. Com exceção do Pequeno Príncipe, que eu trabalhei mais conceitos literários mesmo. A gente usou Teresa Colomer, Regina Zilberman, a Maria Teresa Andrueto, e aí a gente analisou desde a materialidade do livro, o que as cores têm, como as cores se relacionam com o conteúdo, como é feito o trabalho estético da linguagem dentro desse livro, as páginas, as editoras, como a Mariana falou, a localização delas. Todas as editoras dos livros mais vendidos estão no Rio de Janeiro, aliás, são a mesma editora, com exceção da Larissa Manoela, que é uma outra editora, mas tirando esse livro, todas são a mesma editora, que é a De Ouro Publicações, e ela publica com diferentes selos. O Pequeno Príncipe é publicado com o selo Agir, que é mais voltado para best-seller, e Pixel é mais voltado para passatempos e jogos. Enfim, deixa eu tentar lembrar aqui o que eu ia falar agora. Calma aí, deu um branco aqui. Ah, tá. Vale lembrar, gente, que O Pequeno Príncipe ele só foi o livro mais vendido em 2015 por causa do lançamento do filme aqui no Brasil, filme baseado na obra, ou seja, tem um certo alcance da indústria cultural também. Então, O Pequeno Príncipe não tem muito o que falar, o enredo todo mundo deve conhecer, que é um aviário que caiu no... Aviário não, desculpa. Como que é o nome, gente? Do moço que dirige o avião? Enfim, ele caiu no deserto. E é isso. Aí tem o livro da Larissa Manoela. Esse livro, gente, é um diário, e assim, toda a materialidade dele é construída como um diário mesmo. Ela escreve utilizando gírias, ela conta como foi a primeira menstruação, o primeiro namoro dela, qual é a visão dela sobre relacionamentos. Ela fica reforçando um ideal de mulher muito submissa, que todo mundo tem que encontrar o príncipe encantado, que mulher tem que ser recatada, que mulher tem que ser comportada. Ela faz uma lista no final das coisas que ela mais gosta, e ela coloca, por exemplo, as marcas preferidas dela. E são marcas assim, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Dior, marcas nada acessíveis para a classe trabalhadora que vai ler esse livro aqui. Então, nesse livro também, eu utilizei bastante o referencial teórico do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, para falar dessa questão, como ela reforça o tempo inteiro que a mulher seja submissa aos padrões patriarcais. E aí, no livro, no ano de 2018, foi o mais vendido, não, 2017, o mais vendido foi o Felipe Neto, como vocês estão vendo aí na apresentação. Esse livro é igualzinho uma revista, não tem diferença. Não sei se vocês estão vendo até o tamanho, a materialidade dele, as folhas são iguaizinhas de uma revista, e ele não tem nenhum enredo para contar. A partir do livro da Larissa Manoela até o livro do Lucas Neto, não tem nenhum trabalho estético com a linguagem. São mesmo assim, jogos, passatempos, tem pôster deles, algumas dicas de como pintar o cabelo, coisas bem fúteis mesmo, não tem nenhum trabalho estético com a linguagem. Tem uma parte que vale destacar, que ele faz uma lista dos amores literários dele. E aí ele cita desde livros assim, cultos, eu posso dizer assim, né?
livros que são muito bons, são clássicos da literatura. Estou procurando aqui, peraí. Não vai dar para achar. Mas, enfim, ele faz uma lista dos livros preferidos dele, e ele cita livros que são da indústria cultural, como os dele, e também livros clássicos, o que é muito contraditório, porque ele está oferecendo um livro que é uma porcaria para os leitores dele, e falando para os leitores dele lerem um livro bom. Só que quem lê esse tipo de livro não vai conseguir ler Foucault, por exemplo, como ele cita aqui. Então, o livro é marcado por coisas contraditórias. E aí tem depois o Aventuras da Netolândia, com Lucas Neto, que é igualzinho o livro do Felipe Neto, é a mesma coisa, a gente não tem diferença. O formato, as cores, o tipo de linguagem utilizada é uma linguagem muito infantilizada. Vale ressaltar também que lá na listagem da Publish News, eles nem fazem uma diferenciação do que é infantil e do que é juvenil. É uma categoria única, infanto-juvenil, tá? E assim, eles infantilizam muito o leitor. É uma linguagem extremamente, como eu posso dizer, infantilizada mesmo. Os jogos, olha, não sei se vocês estão conseguindo ver, são joguinhos tipo de 7 erros, de recortar figurinha, não tem nenhum enredo também, tá? Esses foram os livros que eu analisei na pesquisa durante o ano passado, e esse é o livro que eu estou analisando agora, foi o Mais Vendido de 2019, e pasmem, é a mesma coisa, só mudou a cor da capa, mas eu já li ele, eu consegui ler em 10 minutos, porque, como eu disse, é uma revista mesmo, é igualzinho os outros livros. Eu não vou dar spoiler, porque a Mariana vai falar dos resultados depois, mas a gente ficou chocado o tempo inteiro durante a pesquisa, como esses livros são muito baixos mesmo. A formação, se depender deles para a formação de leitores, a gente está bem ferrado, desculpa a palavra. E é isso que eu percebi nos livros, a Mariana vai falar depois, eles têm o mesmo perfil, eles são todos iguais, com exceção do Pequeno Príncipe, que é um livro maravilhoso. Aí, Carol, por favor, você pode passar para o próximo slide? Só um minutinho que eu me perdi aqui, porque eu minimizei um pouco para poder ver a Tainara. Já retorno ali, só um segundo. Isso, aí é o slide 6, ou a página 6 aí do PDF. Isso, essa daí, obrigada. Então, Tainara, se quiser me ajudar também, então vejam vocês que quais são os resultados que nós temos aí em relação aos livros mais vendidos. Lembrando que são resultados que ainda estão em andamento. Então, pela análise documental, a gente chegou à conclusão que, primeiro, a influência dos grandes conglomerados editoriais, que a gente pode dizer, né? Então, a maioria dos livros são do mesmo grupo editorial, que pertence a uma mesma cidade. Vimos a influência da imagem na propagação desses livros, inclusive no caso lá do Pequeno Príncipe, como Tainara falou, que a gente cogita que tenha sido o livro mais vendido do ano, embora o Pequeno Príncipe, durante todos os anos, durante décadas, ele tem sido um dos livros mais vendidos do mundo, que ficou em primeiro lugar aqui no Brasil nesse ano por conta do filme. E é bom salientar também que o perfil aí de autoria das obras são de pessoas brancas, em sua maioria homens, tá? Então, quando a gente pensa qual é o perfil da obra dos mais vendidos, o que o mercado tem chancelado, ele tem chancelado uma padronização da experiência estética. Então, a gente tem uma autoria predominantemente masculina, nós temos também o fenômeno da convergência midiática. Então, não sei vocês, Tainara também, eu e Tainara, volta e meia, nós conversamos, a gente encontra boneco, roupa, tudo com produtos, enfim, com selo desses youtubers, existe bonequinho para criança do Felipe Neto e do Lucas Neto, e aí essas obras também, elas têm um preço mais acessível, né?
No caso, se a gente for pensar em termos de leitura, não sei se dá para falar, a Tainara falou, li em 15 minutos, é a ideia mesmo, né, Tainara? Coisa rápida. Então, uma experiência fugaz, rápida, pueril e superficial no que concerne a leitura. Há um incentivo ao consumo, há um incentivo também à questão dos seguidores, né? Se propaga e se ostenta dentro dessas obras uma vida de luxo proporcionada por essa exposição da imagem nos canais. No caso da Larissa Manoela, o fomento ao consumo se dá no acesso a essas marcas que a maioria de nós, a classe trabalhadora, dificilmente ou nunca terá acesso. E em relação ao perfil de mulher, e aí a gente fala sobretudo em relação à obra da Larissa Manoela, ela endossa um perfil de mulher frágil, submissa e à espera desse príncipe salvador. Como Tainara falou, não era por menos, né? A única obra que vai destoar desse conjunto padronizado é a obra do Pequeno Príncipe. E aí a gente estamos caminhando nessa etapa da pesquisa de pensar o seguinte, que a condução do gosto dos adolescentes tem sido traçado muitas vezes por influenciadores digitais e suas diversas plataformas. Porque, vejam, e aí esses livros, né, e aí a gente não está falando especificamente da autoria, do CPF, Lucas Neto, Felipe Neto ou de Larissa Manoela, mas já pensando nesses grandes grupos, né, que estão produzindo esses conteúdos, de se pensar que o gosto de adolescentes e jovens, ele está cativo a essa ideia de leitura, por passatempo, por distração, por deleite, por conforto, por entretenimento, parecendo sempre mais o mesmo. E a gente já está pensando assim, no quão nocivo isso é, porque para pais responsáveis, para desavisados em geral, se você vai a uma livraria e, de repente, vê lá o livro mais vendido, se você entra no site, o livro mais vendido, ou entra nessas revistas e vê o livro mais vendido, a tendência fora todo um assédio que se tem, eu falo em termos midiáticos, a tendência é que isso seja uma bola, né? Uma bola que um processo que se retroalimenta. Então, esse aí os primeiros resultados que nós temos no que diz respeito a essa pesquisa. Aí pode passar, por favor, Carol. Agora, em relação aos prêmios Fenelige e Jabuti. No caso do prêmio Fenelige, 2015, o livro premiado foi Desequilibristas, do Manu Maltês, na editora Peirópolis, que é uma editora de São Paulo. Quem está responsável pelos livros de 2015 e 2016, quem foi, na verdade, foi a Samara, e de 2017 em diante é a Clara. No ano de 2016, o livro premiado foi Luminuras, uma incrível viagem ao passado, da Rosana Rios. Inclusive, esse livro, Luminuras, ele está no acervo do PNLD Literário. Em 2017, Um Lugar Chamado Aqui, de Felipe Machado, com ilustração do Daniel Condo. 2018, Catálogo de Perdas, do João Carrascosa, também da editora SESI, né, com sede em São Paulo. Em 2019, Fractais Tropicais, o melhor da ficção científica brasileira. Então, a gente já vê aí pelo título que há uma diversificação maior no que concerne a temática, mas vejam vocês que ainda a gente tem um perfil de obras que são premiadas dentro do território paulistano, né? Então, se a gente for pensar no que se tem mais, nos livros mais vendidos e nos livros premiados, o eixo Rio-São Paulo está ganhando aí de lavada. Aí pode passar para o próximo, por favor? Aí, quando chega no Prêmio Jabuti, essa ideia da sede das editoras em São Paulo, elas permanecem, né? Esses livros estão sob responsabilidade de Rebeca, Luana e Amanda. Essas 3 estudantes entraram esse ano, começaram a ler o livro por agora, porque de julho
até esse mês, nós estávamos tendo encontros quinzenais para discussão de texto teórico, então as meninas estão se dedicando à leitura e análise dos livros a partir de então. Eu só coloquei o eixo literatura porque o Jabuti, ele ficou um tempo literatura infantil e literatura juvenil separado. No ano de 2018 ele juntou tudo, aí depois separou, tá? 2015, então, nós temos A Linha Negra, de Mário Teixeira, da Scipione, que é do Grupo Ática, Lavatruz e Outras Desventuras, da Judite Nogueira, Dentro de Mim Ninguém Entra, do João Guimarães Castelo Branco, O Brasil dos Dinossauros, que foi uma grande surpresa para nós, do professor Luiz Eduardo Anelli, com a ilustração do Rodolfo Nogueira, e aí, quando Luana for apresentar, eu falo por surpresa. 2019, Histórias Guardadas pelo Rio, da Lúcia Iratusca, e 2020 a gente não tem ainda o resultado da pesquisa. Então, vejam vocês que, só pelos títulos, nós já temos, pelo menos, uma variação temática e de gêneros literários, portanto, uma diversificação muito maior em termos de perfil do que dos livros mais vendidos. Aí pode passar, por favor. Então, esses aí são os primeiros livros. Eu vou deixar a Samara e a Clara apresentar brevemente cada um. Então, gente, como a Mariana falou, né, na pesquisa de PIBIC, eu fiquei responsável por estudar, né, e analisar os livros que foram premiados pela Finelige na categoria Jovem no ano de 2015 e 2016. Então, foram especificamente esse aqui, Desequilibristas, o autor Mano Maltês, e Iluminuras, de Rosana Rios. Todas as minhas discussões, né, foram embasadas nos conceitos de Antônio Cândido, de manifestação literária, sistema literário e sistema literário consolidado, né, e a respeito dos livros, bem rapidinho mesmo, nós temos em Desequilibristas, o autor ele constrói uma narrativa através de um poema e das ilustrações, né, que percorrem todo o livro, e o personagem principal da obra é um skatista, que aqui ele é chamado de desequilibrista. Então, é através do olhar do desequilibrista que caminha pela cidade, pela metrópole, né, pelas ruas, pelas vielas, que o autor nos convida a pensar a sociedade sobre a ótica dele, né, sobre o olhar do desequilibrista. Então, à medida em que ele vai caminhando pela cidade, que ele vai passando pelas ruas, ele vai observando tudo, refletindo sobre tudo, né, e nos convida também a refletir, né? Então, nesse caminho, ele faz diversas denúncias sociais, né, sobre o capitalismo, sobre a globalização, sobre a geração de miséria, né? Enfim, e a gente percebe na obra muitos paradoxos, muitas antíteses, né? E muita contradição do início ao fim da obra. A gente percebe, por exemplo, uma bem aparente, né? Que o texto ele é estruturado em forma de poema, né? Na forma clássica, em contradição com a informalidade de um skatista, né? Que é visto por muitos como uma pessoa, enfim, né? Que fica andando pela rua, que não se preocupa muito, né? Então, a gente vê aí, a gente também tem a questão das cores, né? Por dentro aqui, deixa eu mostrar rapidinho. Ele é todo preto e branco, né? Não sei se vocês conseguem ver. Todo preto e branco, e aqui na frente só que tem uma cor, né? Então, isso destoa também. No título, a gente também tem aqui o símbolo da anarquia, né? Então, todos esses detalhes foram importantes para a gente chegar a alguma conclusão, né? Então, a gente percebeu que tudo que está colocado nesse livro, ele não foi colocado em vão, né? Não está gratuito isso daí. Então, ele é um livro que é uma porta de entrada para outras discussões, né? Para outras reflexões. Então, ele se distancia muito do que é, por exemplo, o que a Tainara explicou, né? Dos livros produzidos são pela indústria cultural, né? Que não exigem nenhum esforço do aluno para ter entendimento, enfim. Em relação a... Só um momentinho, Samara, desculpa interromper. O livro,
como a Samara falou, ele é o tempo todo esse desequilíbrio. Então, esse skatista, ele é uma espécie de flaner que anda por São Paulo, né, Samara? Isso. E aí, a gente, ao mesmo tempo que a gente vê uma cidade com arranha-céus enormes, né, com pessoas com determinado tipo de padrão de vida, ele vira uma rua e tem ratos, e tem a miséria. Então, é isso, ele mostra esse desequilíbrio, essa contradição que é inerente à sociedade capitalista, a uma megalópole como São Paulo. Ele faz tudo isso usando gírias que são muito próprias do universo do skate, mas ele faz isso na forma solene de um poema. Então, as rimas, o trabalho com as figuras de linguagem estão presentes da obra, do início ao fim, né? Então, a leitura que se tem, por exemplo, no livro da Tainara de 10 minutos, não é o que a gente consegue fazer aí no livro do Desequilibristas, porque, como Samara falou, nada está aí é gratuito. Então, a gente precisa de um tempo maior até para entender, porque quando a gente acha que entendeu, não entendeu, e tem esse movimento de ida e volta que é próprio do livro. Desculpa, Samara, pode continuar. Isso, exatamente. Em relação ao livro da Rosana Rios, né, Iluminuras, trata da história de dois jovens do século XXI que viajam no tempo para o século XVII. E eles ficam presos em um mosteiro lá, e tudo que acontece, algumas cenas que acontecem lá, surgem para o pai de Clara, aqui no século XXI, através de iluminuras que estavam sendo restauradas, né? Então, durante todo o livro, a Rosana Rios e a ilustradora, que é a Thaís Linhares, ela se preocupa em ambientar o leitor, né, tanto no século passado, tanto neste século. Então, há um trabalho na materialidade do livro, né, há um momento específico em que ela dedica para falar o que é uma iluminura, né, porque talvez o aluno, o leitor está ali lendo, mas ele não sabe o que é uma iluminura, né, então, toda a estrutura das ilustrações, né, há um trabalho muito rico, né, nesse livro aqui. E aí, nessa história de ficção, a autora ela trata de muitos assuntos também que são pertinentes para levar o leitor à criticidade, né, a fazer uma reflexão. Lá no século XVII, ela trata sobre a submissão das mulheres, né, fala também sobre a escravidão. Então, tudo isso ela traz. Então, além de contribuir para o imaginário do leitor, a gente vê que o livro dela, né, as palavras não só estão colocadas lá de forma harmoniosa, né, como fala Andrueto, também é pensamento. Então, a gente percebe isso no livro de Rosana Rios, né, Iluminuras. Mais à frente, a Mariana vai falar um pouquinho, né, sobre o que a gente chegou de conclusão disso tudo, né, Mari? Obrigada, Samara, e a Clara vai apresentar rapidinho os dela. Boa noite novamente, pessoal. Como a Mariana falou, né, o primeiro livro que eu analisei foi esse aqui, Um Lugar Chamado Aqui, de Felipe Machado e ilustrações Daniel Kondo. Diferente dos livros mais vendidos, a gente pode notar, né, que esse e os outros livros que eu vou falar aqui também ainda para vocês, eles possuem um trabalho maior, né, quanto à estética deles. Esse primeiro livro aqui, ele narra a história de duas personagens, né, elas não são identificadas, elas só são identificadas, né, com ele e ela, né, eles não têm nome, e ela vivia em lá e ele vivia em ali. Né, e como os dois tinham muitas dificuldades de se encontrarem né, na cidade do outro, né, eles tinham muitos empecilhos, então eles só poderiam se encontrarem aqui, né, por isso que o livro se chama Um Lugar Chamado Aqui. Então, durante o livro todo, a gente vai acompanhar, né, essas dificuldades que eles vão ter para se encontrarem nesse lugar chamado aqui, a distância, a saudade, né, e o livro todo vai mostrando isso, né, o livro todo vai acompanhando isso, e a gente vê aqui, né, que a ilustração vai mostrando isso muito bem, né, as páginas aqui são predominantemente pretas, né, que já vai dando essa ideia aí de distância, de saudade,
E aí a gente vê aqui, né, que tem muita presença de mapas, tanto é que aqui na contracapa também, ó, a gente tem um mapa aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, que a minha câmera não está muito boa, mas tem um mapa aqui, né, a gente vê... Eu não sei se é só para mim, eu não sei se vocês estão vendo, a Clara, para mim tá só a letra dela, vocês estão vendo, pessoal? Sim. Vendo eu tô, só que a imagem não tá muito boa mesmo. Então é a minha aqui que deu uma travada, desculpa. Dá para te ver, Clara, mas assim, a imagem não tá tão boa a qualidade, mas dá para ver o que tu tá mostrando no livro, enfim. Vocês querem que eu tente mudar o local, alguma coisa assim? Talvez seja o local que eu tô, ou tá... Não, Clara, não precisa não, pode continuar. Ah, tudo bem. Mas se vocês não conseguirem, em algum momento, ver alguma coisa, podem me falar que eu tento dar um jeito aqui, tá bom? A contraluz, a Luana falou. Se tiver muito ruim, eu posso tentar mudar o local aqui, tudo bem para vocês? Ou pode continuar dessa forma? Eu acho que a câmera tá embaçada. Só isso. Câmera, né? Pode continuar, Clara, porque o som tá bom. Pode continuar? Tá bom, então. Pode. Mas como eu estava falando, né? Tá bom, obrigada. Como eu estava dizendo, toda a estética aqui do livro, todas as ilustrações vão remeter, né, para essa questão da distância, da saudade. Então, a gente vê muita presença de mapas aqui no livro, né, as páginas predominantemente pretas, como eu falei. E aí, ele é bem curtinho, ele é um livro bem curtinho, diferente do segundo livro, que é o Catálogo de Perdas, né, de João Zanello Carrascosa, e fotografia de Juliana Monteiro Carrascosa, né, esse livro já é mais longo, ele tem 40 contos, né, só que assim, como tem muitos contos, eu só selecionei 4 deles, e aí, para escolher esses 4 contos, eu estava, né, na hora de escolher, eu pensei, né, muito na temática desses contos, né, e são contos com temáticas muito profundas, que levantam discussões muito relevantes, né, tem um que fala sobre a perda, né, da mãe, outro que fala sobre desigualdade social, racismo, outro que aborda o feminicídio, a saudade, né, então... O primeiro é o chá de camomila, o segundo é martelo, né, o terceiro é toalha e o último é sapatilhas, né? E aí, nesses contos, eu não sei se vai dar para mostrar aqui mesmo para vocês, né, por causa dessa questão da imagem, né? Infelizmente, eu não sei se vou conseguir mostrar, mas eu vou tentar. Quando a gente, nesses contos, né, quando a gente abre aqui, né, em cada conto, né, tem o nome de um objeto que representa a perda, né, daquela pessoa, por exemplo, sapatilha, né, aí a gente abre aqui, não sei se vou conseguir mostrar, mas a gente abre aqui, aí tem essa sapatilha aqui da moça, né, da esposa do homem que perdeu essa esposa, e aí a gente vê também que as imagens, né, são em preto e branco. E aí, essa questão do catálogo também, né, a gente abre aqui, então remete a um catálogo, então a gente vê que toda a estética que remete à temática dos livros, né, tanto no lugar chamado aqui, quanto aqui no catálogo de perdas. O outro livro que a leitura está em andamento ainda, né, é o Fractais Tropicais. Diferente desses dois aqui, ele não tem ilustração, né, vocês podem ver aqui, não tem nenhuma ilustração aqui. Né? Mas a gente pode perceber também que o trabalho com a capa é diferente, né? Diferente dos livros da indústria cultural, os livros mais vendidos, tem um trabalho aqui, né, mais bem pensado, mais bem elaborado, né? Aí aqui eu não sei também se vocês vão conseguir ver bem, mas essa capa aqui, ela remete a algo... remete a um prisma, né, uma espécie de prisma, algo futurístico, né, porque vai tratar da ficção científica, né? E aqui também nós temos várias ficções científicas, são divididas em 3 ondas, né? A primeira onda são ficções científicas do ano de 1961 até o ano de 1980. Segunda onda são ficções de 1971 até 2000. E a terceira onda são ficções de 2001 a 2020, né? E a organização é de Nelson de Oliveira.
Aí, como eu disse, a leitura aqui está em andamento ainda, né? Mas eu, por enquanto, né, eu estava observando algumas tendências aqui, né? Que alguns padrões que podem se repetir aqui, que eu vou falar melhor, né, na minha pesquisa. E é isso. Ótimo, Clara, obrigada. Aí você pode passar, Carol? Pode passar para o próximo. Aí. Esses já são os livros que foram premiados pelo Jabuti, que, como eu falei, são os livros que as meninas começaram a ler há pouquíssimo tempo, né? Então, elas podem falar muito brevemente, a gente não tem uma análise ainda bem estruturada a respeito, mas eu tenho alguns comentários para fazer depois. Podem começar, por favor? Boa noite de novo. Eu fiquei com o Labatrus e outras desventuras e a Linha Negra. Não sei se está dando para ver, mas ali é a capa. O primeiro que eu já terminei, mas ainda não analisei por estar ainda lendo o outro, é esse aqui, o Labatrus. Ele contém 3 contos, na verdade, uma fábula e 2 contos. A linguagem é bem simples, mas ainda assim muito tocante, até porque é um livro pequeno, porém profundo. Ele trata de temas muito indigestos, assim, temas muito peculiares da sociedade, como a solidão, a morte e tem mais uma coisa, frustração, né? São temas muito bonitos, mas que se você está procurando um final feliz, não é aqui que você vai encontrar. A autora mesmo do livro, a Judite Nogueira, ela fala sobre isso aqui na descrição. E, bom, eu fui bem breve, agora eu vou estar passando para o outro. Como a gente ainda vai estar analisando, só estou mostrando os livros. Esse aqui é a Linha Negra. Eu estou quase terminando ele. É um livro com muitas ilustrações. Ele tem um jogo de riscos. Na capa mesmo dá para sentir os riscos, né? E tem muito a ver com a história, porque aqui tem uma mãozinha como se fosse um bicho, né, puxando. E aí tem todo um segredo por trás do livro que a gente vai desvendando junto com o próprio personagem, que vai se descobrindo durante a trajetória da história. Esse livro, a história dele se passa durante a Guerra do Paraguai, em 1865, se eu não me engano, e ele se mistura com a ficção e com personagens realmente históricos, então a gente fica até se perguntando, nossa, será que isso aconteceu? E fica querendo saber mais, e é bem interessante, porque tem um romance do personagem principal, que se chama Casimiro, com uma moça que ela é a paixão do Solano Lopes, o ditador do Paraguai. E aí a gente vai descobrindo se vai dar certo, se não vai dar certo, porque ao mesmo tempo que rola esse romance, quando ele é enviado para a trincheira, a Linha Negra, né, que é esse nome do livro, a gente vai descobrindo que ele tem algo nele diferente. Às vezes, em dias de lua cheia, ele aparece nu e ele começa a ficar com um corpo, né, o fenótipo, bem diferente dos outros. Então, eu ainda não terminei, tá sendo muito bom, mas tem todo esse segredo assim por trás para a gente descobrir por que ele foi enviado para a guerra, se a família dele era rica, eu não mencionei isso, e como que esse romance vai se dar, e será que ele é um monstro, ou será que ele é só alguém que está sofrendo como os outros, né, se transformando um monstro criado pela guerra. É isso. Citei brevemente por ainda estar fazendo a análise. Se tiverem oportunidade, leiam, é muito bom. Deixa eu só mostrar uma figura. Obrigada. Aqui. Só mostrar uma figura, que é um livro cheio de ilustrações, né? Então, são todas feitas em preto e branco. E nessas figuras, às vezes, aparecem algumas figurinhas marcadas. Tipo, aqui a gente pode ver uma estação de trem e aí, de repente, marca, né,
o chapéu de alguém, o guarda-chuva de outra pessoa, porque são muitos segredos no livro. Então é bem interessante, vai captando a nossa atenção. É isso. Passo a palavra. Obrigada. Carol, nós temos mais quanto tempo? A gente tinha previsto 7h30, mas se vocês não se importarem de a gente ficar um pouquinho a mais, mas eu acho que claro. mais uns 10 minutinhos. Tranquilo. Aí eu vou pedir para a Luana e a Amanda apresentar para eu fazer o fechamento. Obrigada. Claro, se alguém precisar sair, gente, fiquem à vontade, né? O nosso horário combinado era esse, mas depois eu ainda queria fazer uma pergunta antes da gente ir embora, pelo menos uma, para a gente conversar um pouquinho. Tá joia, então vai Luana e Amanda, por favor. Boa noite. Eu vou apresentar o livro Dentro de Mim, Ninguém. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que travou tudo aqui para mim. Até comecei a falar na frente da Mariana. Tá ok agora, Luana. Estamos te ouvindo. Tá, obrigada. Então, esse aqui é o livro Dentro de Mim Ninguém Entra, do José Castelo Branco. E o livro é narrado por uma criança que está internada no hospital. E como forma dele passar o tempo, porque não tem muita coisa para ele fazer, ele começa a escrever histórias para si mesmo, num caderninho que ele tem. E aí tem toda uma simbologia do castelo, porque ele fala que ele tem um castelo interior onde ninguém tem acesso, que só ele pode entrar, e nesse castelo ele é o rei e ele inventa a história que ele quer. Então é uma simbologia, né, do nosso inconsciente, e aí ele vai narrando que vai chegando visitas no castelo dele, e cada visita representa um tema. Aí vai tratar sobre anorexia, sobre vaidade, sobre timidez, vários temas interessantes. Esse livro aqui, ele é uma homenagem feita pelo Arthur para o Arthur Bispo do Rosário, que foi um artista que oficialmente ele foi considerado como um louco. Então ele ficava internado no hospício e dentro do hospício ele começou a fazer a sua arte. Porque o bispo do Rosário, ele achava que ele era o Messias, o novo Messias, e que ele tinha que salvar o mundo do apocalipse, salvando os objetos do esquecimento. Então, esse livro aqui é uma homenagem ao Arthur, e em cada página do livro tem a fotografia das suas obras, da sua arte. O outro livro, que é o Brasil dos Dinossauros, é um livro bem grandinho, então tem que chegar um pouco para trás, ó, é um livro bem grande, e aí vocês não vão conseguir ver, porque realmente ele é muito grande, e é um livro informativo, assim, que é feito pelo historiador, pelo professor paleontólogo, e ele vai contar a história da pré-história brasileira. Então, ele tem gráficos, tem imagens, ilustrações para falar como que foi a pré-história no Brasil. E aí eu não fiz análise dos livros ainda. Mariana, se você quiser falar sobre o Brasil dos Dinossauros, fique à vontade, é só isso. Sim, obrigada. Eu só queria falar que esse Brasil dos Dinossauros é um livro imenso, pesado, lindíssimo, com um trabalho de pesquisa imenso do professor Luiz Eduardo Anelli e com as imagens do Rodolfo Nogueira. Esse livro a gente não encontra no mercado mais, então para nós conseguirmos, eu tive que mandar um e-mail para os autores, para a editora, por favor, um exemplar que eles nos concederam gentilmente. No meio da pandemia, os livros chegaram aqui, e aí depois eu viajei e fui entregar para a Luana. E é um livro muito interessante, porque tem a história da pré-história brasileira, como a Luana vai falando, de milhões e milhões de anos atrás, né? Desde a época dos dinossauros até chegar aqui. Então, tem toda essa história, e sempre tem ali o tempo e fala, você está aqui, que é quando tem humanos, quando não tem humanos. E antes de cada página que vai tratar de um assunto sobre isso, sobre um tipo de dinossauro, vamos dizer assim, uma espécie, há uma espécie de
texto introdutório, e esse texto, ele é repleto de poesia, a respeito da função que cada ser vivo exerce na Terra, e da importância de cada um, e da finitude de cada um, da finitude da vida. Então, é um livro muito interessante e que nos surpreendeu bastante, porque, como vocês viram, ele destoa um pouquinho do que a gente vem falando aí em termos de livros premiados. E o último, o de 2020, nós não temos ainda os dados, mas o último a ser falado hoje, que está com a Amanda, foi o prêmio Jabuti 2019, que se chama Histórias Guardadas pelo Rio. Pode falar, Amanda. Boa noite de novo. O Histórias Guardadas pelo Rio, como a Mariana disse, é da Lúcia Iratsuka, né, Mariana? Ele conta a história de Pedro, que é um menino que mora numa cidade que as pessoas têm o hábito de pescar histórias. Só que o Pedro não consegue pescar nenhuma história. E aí ele fica pensando, qual que é o segredo disso? Qual o segredo para pescar essa história que na região que ele mora é tão importante, porque as pessoas trocam, as pessoas vendem, as pessoas presenteiam umas às outras, e principalmente presenteiam as pessoas que não têm rios próximos às cidades, ou seja, que elas não podem pescar as próprias histórias, e aí, inconformado porque ele não consegue pescar, ele sai em busca desse segredo, dessa arte da pesca, como ele chama. E aí, na própria introdução aqui atrás do livro, deixa bem claro que essa resposta está nas águas do rio. E aí, eu não vou contar o desfecho, porque senão não vai ter graça, mas o livro, a capa dele é bem simples, assim, em questão de ter textura ou não, é uma capa mole. As ilustrações são da própria autora, deixa eu procurar uma aqui que eu gostei muito, deixei separada. Saí da... Essa daqui, essa ideia que passa, até pela textura da própria página, que é de lápis de cor, que a autora e ilustradora fez. Como a Mariana falou, eu ainda não fiz a análise dele, só fiz a leitura. E como a gente estava estudando, é o que eu tenho para dizer sobre ele. E aguardando o de 2020. Obrigada, Amanda. Pode passar, Mariana. Carol, já para o último. E aí a Carol me pediu para falar a respeito de pesquisa. Então, como eu havia dito, nós estamos fazendo a pesquisa documental. Isso implica dizer que a gente está analisando a materialidade da obra, mas como somos estudantes da área de letras, a primazia, como eu falei para as meninas, é sempre da estética. Então, primeiro a gente está analisando a linguagem, né, os elementos do texto literário, de como se configura o literário, e a partir do literário, quais temáticas são tratadas e como são tratadas por meio da estética. Então, a partir dessas análises, o que nós temos a dizer é que a autoria ainda predomina o gênero masculino, tanto nos livros mais vendidos e agora nos livros premiados. Há uma variedade de editoras muito maior, porém, a cidade dessas editoras, né, a sede dessas editoras ainda se predomina o estado de São Paulo. E aí, se a gente tivesse uma frase para dizer qual seria o perfil, né, para responder a nossa pergunta primeira. Então, a gente tem uma ausência de um perfil padronizado de obra e, portanto, presença de um crivo estético mais consistente e rigoroso. E aí, isso implica que os livros que nós analisamos até agora, eles fogem de um padrão da indústria cultural hegemônica, eles têm preços menos acessíveis, esses 12 livros, eles contemplam uma variedade de gêneros literários, né? Então, a gente tem livro de conto, nós temos novelas,
temos antologia de textos de ficção científica e por aí vai. Nós temos a ausência de autobiografia, eu coloquei em aspas, porque no caso dos livros mais vendidos, tem a Larissa Manoela falando dela mesma, do Felipe Neto falando dele mesmo, e isso nós não vimos, pelo menos nessa categoria. Vimos também um trabalho extremamente cuidadoso com a linguagem, com as imagens, com a materialidade da obra em geral, e no caso das imagens, nós temos, no caso da Samara lá, uma espécie de grafite da obra, trabalho com a ilustração do Daniel Condo no lugar chamado aqui, que vale muito a pena, às vezes parece que o livro está sendo recortado também, né, Clara? Nós temos a presença muito cuidadosa com as fotografias, no caso lá do Catálogo de Perdas, que é um livro que nos tocou muito, né? É um livro que sempre me faz pensar no poema do Fernando Pessoa, com o heterônimo do Álvaro de Campos, o poema Em Linha Reta, que ele fala que nunca conheci quem tivesse levado porrada, né? Porque a gente tem sempre a nossa mania de querer contar a vantagem, as nossas glórias, e no caso do Catálogo de Perdas, ele vai catalogar o que perdemos ao longo da vida, tratando dessa questão da vida em sua contradição, em sua complexidade, né? Então, nós temos uma diversidade temática imensa, né, que vai tratar nesses livros a desigualdade racial, social, o racismo, a busca pela identidade na adolescência, a questão da loucura também, que eu não coloquei ali, a visibilidade infantil e feminina, no caso do Labatross, né, no contexto familiar, a questão da violência urbana. Então, são esses temas que estão muito presentes nos livros premiados, né? E aí, vejam que, como são livros que passaram por um crivo estético, né? São livros de literatura, obviamente ele vai tratar daquilo que interessa a literatura, e aí sem esse endereçamento juvenil, né? Ele vai tratar da complexidade humana, então ele vai falar de relacionamentos conturbados, ele vai falar da distância, ele vai falar de perda, de solidão, de fantasia, de fome, mas também vai falar da constituição da vida, como a gente, como estamos todos organizados de maneira ligada no mundo, né? E no caso das mulheres, quando a gente pega, analisando o perfil geral, nós vimos que as meninas e as mulheres, ao contrário dos livros mais vendidos, elas estão distanciadas de um perfil submisso, frágil, fútil, próprios da indústria cultural hegemônica. Então, o último, Carol. Só antes um pouquinho, aí esse. Então, nas conclusões provisórias, então, no caso dos livros mais vendidos, temos um padrão, e temos, no caso dos livros premiados, o padrão é não ter padrão, tanto na questão da temática, quanto na questão da linguagem, por aí vai. O predomínio de autoria ainda é masculina e branca, as editoras ainda estão fixadas no eixo Rio e São Paulo, o que é uma pena, né, mas a gente precisa falar, porque o Brasil é um país muito grande, e é mais do que o eixo Rio e São Paulo, mas sabemos também que, para que determinados livros sejam ao menos analisados pelo júri, eles precisam ser enviados, as editoras precisam ser enviadas, então a gente sabe, né, a gente entende esse contrabalanceio. Chegamos à conclusão até aqui, de que a gente não pode deixar, sabendo também da importância do sistema literário brasileiro em termos de constituição da crítica literária, mas também chegamos à conclusão de que não podemos deixar o mercado pautar o gosto do que os jovens vão ler. Então, no dia que a Tainara apresentou lá no congresso da PUC, teve alguém que falou com Tainara que os jovens gostam de ler. E o que a gente, né, lê esses livros da Larissa Manoela e dos youtubers, e o que a gente tem falado é que eles são direcionados para gostar disso, e que o mundo é muito maior do que esses livros que se assemelham à revista. E daí a gente reitera, né, a importância da escola na formação de jovens leitores,
reitera que a literatura ela é um direito, como já nos disse Antônio Cândido, né? Reiterando que o lugar da escola é o lugar para a gente tratar do não cotidiano, daquilo que o jovem, a criança ou adolescente, ele não vê em casa, aquilo que ele não vê na rua, ele vai ver na escola, e daí a ideia de terminar a pesquisa e o pouco de conclusão provisória que nós temos até agora sinaliza isso, sinaliza a importância da escola, da mediação, da literatura e do trabalho docente com as crianças e jovens. Eu vou deixar aqui no chat. Nós estamos... Carol, pode passar aí o último para deixar o contato do e-mail. Já há uma publicação de parte do que a gente discute nas reuniões do grupo, nesse texto aqui que eu coloquei no chat, que eu publiquei junto com o professor Robson e com a professora Samira, né, os próximos textos que vão sair em forma de artigo, eles vão sair em revistas, né, e esses textos já estão sendo publicados em coautoria com as meninas, e em breve a gente vai ter um pouco mais de publicação oriundo da pesquisa, tá bom? Obrigada, desculpa a gente falar um pouquinho demais, tá? E agradeço mais uma vez a oportunidade. Nada, gurias, muito obrigada. Aqui a gente diz gurias, né? Não sei se vocês já estão acostumados a saber. Muito obrigada por toda essa apresentação, né? A gente leu o artigo, professora Mariana, o grupo de pesquisa aqui, a gente realizou a leitura e debatemos e tal, nos preparamos para vir para o encontro de hoje, né? Para conhecer um pouquinho dos conceitos e tal. Eu sei que a gente passou um pouquinho de tempo, mas eu queria pelo menos fazer uma pergunta, se alguém quiser, também pode já se inscrever ali no chat, de repente. Eu fiquei pensando uma coisa interessante, assim, né, que o caminho da pesquisa, ao mesmo tempo que ela faz constatações, ela faz uma análise literária, né? As gurias trazem bastante na fala a questão do objeto livro, né, o quanto esse objeto livro, né, para ler ilustração, para ler o objeto em si, que tem a ver com endereçamento, né, para o leitor juvenil, jovem, juventudes, esses conceitos todos que são meio embaralhados também, né, no artigo vocês fazem um comentário sobre isso também, né, a gente leu. Mas eu fiquei curiosa, assim, de como é que vocês discutiram sobre esse processo, na verdade, de escolha, né? E que também é um processo, talvez, de atribuição de valor, que é um termo que vocês usam bastante em função do Adorno, né? Que uma lista é escolha, talvez espontânea ou não tão espontânea, em função da indústria cultural, né? Com esse olhar crítico, mas outra coisa é uma escolha especializada, né? De uma premiação. Então, enfim, só um comentário, assim, de como é que foi essa conversa sobre isso, né, porque são dois lugares de escolha bem diferentes, e como é que são as tensões que se dão disso, assim, o que foi interessante das conversas de vocês. Então, como eu falei, de início a curiosidade foi o que jovens brasileiros estão lendo. E, Caroline, há uma pesquisa da professora Regina Dal Castanho, da UNB, em que ela faz uma trajetória imensa de falar qual é o perfil da literatura brasileira contemporânea. E aí ela faz todo um registro, né, analisando os livros das grandes editoras durante anos e anos e anos, e aí a ideia, muito humildemente, foi pensar, não com aquele crivo temporal tão grande e com tantas editoras, pensar no que os jovens estão lendo, né? Essa foi a primeira questão. Só que aí, quando eu chego em livrarias e me dou conta que muito dos mais vendidos estava vinculada a esse perfil muito empobrecido, a ideia era pensar o que os jovens estão lendo, e aí a gente está fazendo isso, tentar fazer uma triangulação para ver se algum desses livros estão no PNLD, e depois pensar em termos de literatura, o que chega até eles em termos de notoriedade, porque às vezes nem sempre o que é premiado vai ser lido, mas pelo menos algum tipo de notoriedade vai ter.
eu cheguei a pensar em fazer um critério das maiores editoras, mas eu fiquei com medo de, ao fazer isso, privilegiar o eixo Rio e São Paulo, ou a região Sudeste apenas, sabendo que o Brasil é uma imensidão. Então, daí, como eu falei, pensei, é possível a gente fazer por meio dos prêmios. E é claro que agora na pesquisa nós estamos tendo esse cuidado de falar que o porquê dessa escolha, né, por conta da imensidão da produção de literatura infantil brasileira, ela é muito grande, então eu realmente não tinha como pensar no crivo, e depois falar exatamente disso, que não... Se antes na pesquisa a gente pensava em comparar os mais vendidos com os premiados, agora a gente pensa que não tem como comparar, porque os livros premiados, eles passam por um crivo estético muito grande, e eu não falo não só da premiação, mas também no processo de produção, lá com os autores. Então, essa ideia aí de atribuir valor, nós estamos no meio dessa sinuca agora, de tentar explicar. E também tentar, acho que um pouco no esteio aí de outros estudos, né, que nós sabemos que a literatura infantil e juvenil, em alguns autores, acho que a Marisa Lajoro, ela vai falar de trapaça ao leitor, né, porque normalmente parte das pessoas que são destinadas não vão ter a escolha, né, é um adulto que escolhe, é alguém que influencia, e a gente vai falar isso. Bom, se a escolha dessas crianças, desses jovens é limitada, por questões de um mundo adultocêntrico, o que vai chegar até elas em termos de escola, em termos de estética? O papel do mediador, né, acaba sendo essencial, né, porque talvez o livro do prêmio, né, um deles que é muito caro, ou se ele não tiver num acervo, né, de política pública, se não houver essa distribuição, talvez nem chegue, né, precise de uma figura desse mediador mesmo, né, transmissor cultural, é um termo que a Petit usa, né, que vai fazer esse processo de divulgação e de acessibilidade, né, que é bem diferente do outro lado, que é da lista do mais vendido, que é mais barato, né, as gurias comentaram também, o suporte livro é outro, a classificação, né, como o gênero literário ou não, eu acho que todas essas coisas que são, né, eu acho, daí é uma pergunta também, né, acho que a gente pode dizer que já são atribuições de valor, né, quando tu tem determinada editora fazendo a publicação, quando tu tem determinado rótulo de classificação, né, eu acho que já são até porque os prêmios também, eles concedem selos, né, de altamente recomendável, né. A grande questão, assim, que... Oh, desculpa, é que você falou, que depende muito dos professores, o que nos deixa um pouco mais felizes em termos de acervo, grande parte de livros com grande qualidade estética, eles já estão no acervo, né, estavam no acervo do antigo PNLD, no caso, se a gente for pensar para a alfabetização, estavam no PNAE, que a grande questão que a gente pensa é a descontinuidade de políticas públicas que se tem nesse país, né, em relação à leitura. Então, quando a gente pensa também, a gente tem que pensar numa conjuntura maior, né? Porque se a gente fosse pensar, por exemplo, lá nos primórdios do PNBE, não eram os professores que escolhiam os livros que iriam para a escola, né? Eu falo no processo de escolha lá, a partir do edital. Desde o PNBE, agora no PNLD, são os próprios professores das instituições públicas, dos institutos federais, das universidades federais, das escolas estaduais que estão conhecendo o que tem sido publicado, estão participando do processo de escolha, o que nos deixa um pouco mais tranquilos no que diz respeito à democratização da literatura, tanto no processo de escolha como para chegar. A grande questão é que, quando a gente fala dessa outra ponta de chegar para o aluno, a gente esbarra nessa descontinuidade de políticas públicas para que esses livros realmente cheguem, para que haja realmente políticas para leitura no país. E talvez aí a proposição que eu faço na minha pesquisa converse, né, com a de vocês, porque
o livro está lá, foi escolhido, está no acervo, ou está circulando enquanto reconhecido, né, por um prêmio, e o que o professor, a professora faz com isso em sala de aula, que é nessa ponta que eu estou me preocupando nesse momento, né? Então, que processos de leitura no campo de sala de aula, né? Então, é interessante como as coisas podem e devem, né? O professor, a professora, ele precisa ter conhecimento dessas discussões, né? Ele precisa pensar sobre todas essas coisas, do sistema editorial, né? De como é que funcionam essas atribuições de valor, esses prêmios, os mais vendidos, como conciliar a escolha dos estudantes com uma apresentação de repertório, né? Acho que são vários pontos e que nos levam para o campo da educação, né? As políticas públicas, esse compromisso com o ensino, né? Enfim. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, gente, antes da gente finalizar aqui, então. Oi, eu queria falar que foi muito legal ver os outros livros, né? Porque a gente, como a Carol falou, a gente leu o artigo que falava sobre os livros mais vendidos, né? E daí a gente não sabia, pelo menos eu não sabia como que era o resto da pesquisa, né? E conhecer esses outros livros foi muito legal e ver como vocês especificam bem, assim, quais são os critérios para avaliar, né? Tudo, porque antes disso a gente tinha lido uns outros artigos que ficavam meio perdidos, assim, a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, e de vocês a gente conseguiu entender muito bem o que estava, como que foi esse processo dos livros, e eu anotei os livros aqui os mais vendidos, não, os premiados, os indicados, e achei bem interessante, sim, vou pesquisar. Muito obrigada, gente, foi ótimo. Bacana. Obrigada. Isso, então, gente. Eu acho que a minha internet está meio ruinzinha, então, só se vocês puderem dizer no chat ali isso, então, só para a gente finalizar mesmo, só para eu saber que está todo mundo de acordo. Isso. Diz o Marcial, ótimo. Então, Mariana e gurias, né, muito obrigada por terem aceito o convite. Foi um primeiro movimento, assim, de a gente ouvir colegas pesquisadores, né, para a gente é um momento bem, bem importante para começar a trocar ideias, ampliar leituras, né, enfim, e que a gente possa estabelecer outras parcerias, né. Já fiquei pensando, a Thaís gosta muito dessa parte, assim, de ver o acervo, né, de olhar para o acervo, as duas pesquisas dela têm relação com isso, e fiquei pensando nesse cruzamento, Mariana, que tu falou de ver daí em quais escolas está, né, em quais acervos está, quais professores estão trabalhando, para ver dessa circulação, né, chegando no público, né, para puxar o sistema literário lá do Cândido. Enfim, só agradecer e certeza que não ficamos por aqui. Sempre que vocês publicarem alguma coisa, mandem para a gente, que a gente vai incluir nas nossas leituras, né? E já fica o contato. É recíproco, o pedido é recíproco, né, meninas? A gente está Nós agradecemos muito, Caroline, Marcelo, Thaís, todo mundo, pela gentileza de nos acolher. A Carol já tem meu e-mail, a partir do meu e-mail eu posso passar das outras também. Acho que naquele e-mail que eu copiei tem o e-mail de todo mundo. Nosso grupo também é um grupo que está começando agora. É um grupo que, coincidentemente, mas que nos dá muito orgulho, que é um grupo, uma pesquisa que está sendo feita só por mulheres. Lindo. Então, a gente está muito feliz de estar aqui nesse momento Mariana, de troca. O referencial teórico da pesquisa praticamente é todo de mulheres também. Também tem isso. Também tem isso. Dizer que Espírito Santo está de portas abertas para vocês e de máscara, né? Para quem quiser visitar, comer uma muqueca capixaba. O Instituto também está de portas abertas. Assim que a vida começar a normalizar, a gente pode pensar em outras maneiras de encontro. E dizer para as gurias daí, né, o que eu tenho salientado para as gurias aqui, a respeito da pesquisa de iniciação científica, que ela não se encerra com a publicação do artigo, ou do livro, ou do TCC, né, mas a ideia
é da gente fortalecer o nosso campo, que é o campo da educação, o campo das letras, nesse mundo eivado de injustiça em relação à nossa área, mas também de pensar em honrar o compromisso que a gente tem em termos de investimento do dinheiro público para pesquisa, né, conosco, e de pensar também que a vida não encerra depois da graduação, que existe o mestrado, então, e depois o doutorado. Então, a ideia do PIBIC é da gente continuar e fazer esse sistema criar laços e raízes aí, Brasil afora.